Hoje estamos dando início ao programa Arte Maior, conversando com o artista, pela TV Capivari. Eu sou Sérgio Oliveira e hoje o entrevistado é Berg Oliveira. Berg, é um prazer recebê-lo em nosso primeiro programa e eu gostaria de fazer uma pergunta que todo mundo tem curiosidade, né? É saber a história do artista. Como é que foi que tudo começou? Quanto tempo? Então, primeiro prazer meu estar aqui, né, nessa estreia de programa de artistas com a Arte Maior. Então, o processo de onde tudo começou, acho que toda criança, e quando começa a gostar de desenhar, olhar os desenhos animados, principalmente na nossa época, que não era uma época sem internet, né? Então a gente desenhava muito desenho animado, todas as pessoas da década de 70, 80. E aí foi essa pegada sempre com o desenho animado, e desde criança, aos 6 anos de idade, né, sempre desenhei. Mas como pintura, a descoberta com óleo, por exemplo, foi em 98. Você chegou a documentar essa parte quando você era criança? Sua mãe e seu pai guardavam desenhos? Eu fazia aquelas pastas, guardava alguns desenhos, e dentre esses desenhos alguns eram personagens que eu mesmo desenvolvia, e outros foram de acordo com os desenhos que a gente assistia, né? Que passava na TV, a gente... E a partir de quando você começou a pegar no pincel, na tela, e a fazer algum quadro? Foi uma observada a partir de uma natureza morta, que foi o meu primeiro professor de pintura, o Wagner Alexandre. Quando eu me aproximei do quadro, eu vi a textura, a tinta, de longe era um efeito, de perto outro. E eu, ali, daquele dia, acho que isso foi em 97, Você tinha que idade, mais ou menos? Poxa, eu tinha uns 25 anos, 23 anos, por aí. Dali você decidiu que queria seguir a carreira artística? Dali eu disse para mim mesmo, eu acho que eu consigo fazer isso aí. Certo. Aí começou a desenvolver quadros e já começou a comercializar? A gente fomos estudar, ele me pegou, na verdade, ele disse, Berg, olha, tu precisa entender como é que funciona essa questão do óleo, você experimentar isso. E aí fomos para a Casa da Cultura, em Recife, né? Nesse ano o projeto Bibiano Silva, na época, e a partir dali, numa daquelas celas que era o ateliê, se tornou ali onde tudo começou. Você lembra da venda do seu primeiro quadro? Como é que foi? A emoção de... Lembro, porque foi um momento que eu não esqueço jamais das palavras da pessoa que comprou e disse, olha, isso aqui é de alguém que pinta há muito tempo, não é de alguém que começou agora não. Então isso foi muito bacana. Eu me lembro que conheci sua pintura quando a gente foi fazer o anuário Arte Maior de 2012, né? Então eu identifiquei que você tinha um grande potencial. E daí a gente começou a conversações para fazer sua primeira exposição. E realmente foi um grande sucesso a primeira exposição sua aqui na galeria, né? E desde então vamos fazer agora a terceira exposição, no próximo dia 30 de novembro. Então, eu gostaria de perguntar como é que é o seu processo criativo. Ou seja, você está com a tela em branco e você acorda de manhã, eu vou pintar desse jeito, ou você viu alguma coisa na TV ou na sua memória, aí você começa. Como é que é esse processo criativo? Então, o processo de elaboração de uma obra, eu busco muito sempre trazer alegria, né? Trazer alguma coisa que passe alguma mensagem. Eu saio um pouco desse conceitual que eu acho interessante, que outros artistas têm, e inclusive, sei, daqui um pouco a gente vai falar sobre isso também, de onde vêm minhas inspirações, mas o processo de criação, ele é muito sutil e muito tranquilo. Você faz um esboço para depois pintar, ou você já vai direto já fazendo os desenhos, já pintando? Eu já vou direto, já
desenhando com o próprio pincel e já vou ali nas primeiras manchas. Começa pelos fundos, pelas coisas da frente? Geralmente são os fundos, porque me dá tempo de secagem, esse processo também, de entrar nos personagens, coisas pequenas, intermediárias, para que do fundo para os elementos em primeiro plano, e eu faço isso em várias camadas. Por isso que a passagem demora também de uma obra, ela é muito bem trabalhada para que essa nitidez, os contrastes, elas passem vida não somente com o tema, com o estilo, com o surrealismo, mas que ela passa essa técnica para quem entende e para quem não entende vai ver que é uma obra. Seu ateliê é em casa mesmo? Você pinta em casa? Tem uma área, um local para você pintar e você pinta todos os dias? Pinto todos os dias. 8 horas por dia, 10 horas por dia? Eu acho que mais. 15 horas? Às vezes passa mais, o dia fica curto e às vezes entro pela noite. Todos os dias eu pinto. E o engraçado Nem final de semana? Até final de semana. E o que é que o Berg gosta para descontrair, se divertir? Eu gosto de filmes, eu gosto de assistir uns filmes. Geralmente eu peço licença à pintura para dar essa tréguazinha. Gosto de sair com a família, né, o programa junto com a família. Tenho uma filha de 3 anos que a Melissa é uma das inspirações também, que inclusive é uma das personagens que nasceu no personagem e depois ela veio ao mundo. O personagem, inclusive uma das personagens dos quadros, carrega o nome dela, né, a Melissa. Então a programação é muito assim, procuro dar uma diversificada nisso, na questão de diversão. Como é que você vê sua carreira assim daqui a 5, 10 anos? Como é que você se imagina como um artista profissional, que eu já considero que você é um artista profissional, até pelas exposições que a gente tem feito, que a aceitação tem sido muito boa. Como é que você se vê daqui a 5, 10 anos? Eu creio que eu vejo um pouco o mundo um pouco menor. Como assim? Um pouco menor no sentido da abrangência que essas obras vai alcançar. Acho que o mundo começa a ficar pequeno com a expansão daquilo que a gente sempre imagina. Não a nível de almejar um sucesso, né? Eu não pinto em relação ao sucesso, eu pinto em relação ao prazer, mas que consequentemente eu creio que isso aí outras pessoas vão passar. O meu desejo é que outras pessoas conheçam o que realmente elas sintam quando ficam diante de uma obra de arte, quando elas veem o resgate de que vale a pena ainda respirar novos ares, observar novas coisas e trazer para a vida um sentido melhor e que a arte possa contribuir para isso. Você acha que o mercado de arte do Brasil, com toda essa recessão que nós tivemos recentemente, como é que você lidou com isso? Influenciou alguma coisa na sua pintura ou você continuou pintando todos os dias e aí conseguiu vencer? Eu continuei pintando todos os dias. Acho que isso não atrapalhou na emoção de cada quadro, porque quadro é muito coração também. É profissionalismo, mas é também emoção. E eu fiz de tudo para que isso não influenciasse. Continuei pintando todos os dias. A gente teve uns abalos, digamos assim, no sistema, no nosso país, tal, mas isso não influenciou na produção. Eu acho que Berg ele é um pouco o que um grande artista pernambucano que já faleceu, Zuleno, foi. Ele me dizia: eu pinto todos os dias, independente do que possa acontecer. Porque quando uma pessoa chegar para comprar um quadro, eu vou ter o quadro. E se eu não fizer isso, eu não vou ter o quadro para vender. Então, eu acho que você, nesse aspecto, você é bastante profissional e isso tem ajudado bastante na sua carreira. Agora, quais foram os seus grandes influenciadores? Um dos principais, acho que foi contar um pouquinho rápido desse contato que eu tive primeiro com as obras do próprio Salvador Dalí. Eu não conhecia, jovenzinho, entrei numa grande livraria, shopping aqui de Recife,
E aí, quando me deparei, fui lá na parte das artes, quando eu estava naquele processo de elaboração de estilos, busca pela identidade e tal. E quando eu me deparei com o trabalho do Salvador Dalí, eu sentei no chão da livraria e esqueci o mundo em volta, passei horas ali olhando aquele material e dali eu sabia que ia surgir algo para o meu estilo. É interessante isso, Berg, porque aqui em Pernambuco a gente tem poucos artistas surrealistas. A gente tem muito artista figurativo, mas poucos surrealistas. E eu acho que você, dentro dessa nova geração pernambucana de arte, você realmente está preenchendo uma lacuna que estava faltando, tá certo? Você tem uma técnica bem apurada, uma criatividade muito boa, e dentro desse estilo surrealista próprio que você desenvolveu, eu acho que isso você tem grandes chances no mercado nacional. Agora vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já com a entrevista com Berg Oliveira.